O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Nós queremos dar as boas-vindas a você, à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do dia 31 de janeiro de 2021. Você é muito bem-vindo e nós queremos partilhar com você nesta manhã tão bonita, aqui em São Paulo, tão ensolarada, a preciosa verdade das Escrituras. Nós iniciamos no domingo passado uma exposição sobre a carta aos Hebreus e hoje daremos continuidade a este estudo. A carta aos Hebreus é uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento, até porque ela é uma espécie de chave hermenêutica para entendermos com mais clareza as profecias do Antigo Testamento. É a carta que há mais citação do Antigo Testamento. Ela traz para nós, com muita clareza, a explicação e o cumprimento das profecias, especialmente em relação ao Messias. Esta carta não tem menção do seu autor. O que nos importa de fato é que o Espírito Santo é quem foi seu autor, porque foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E esta carta tem como personagem central a pessoa de Cristo e como resumo a palavra melhor. Cristo é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. O sacrifício que ele realizou é melhor do que o sacrifício da antiga aliança. A nova aliança que ele inaugurou em seu sangue é superior à velha aliança. E nós começamos então a tratar deste magno assunto na aula passada, fazendo a exposição de Hebreus 1, de 1 a 3. Hoje nós vamos seguir esta exposição e eu peço a você que pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo e nós vamos ler agora Hebreus 1, a partir do verso 4 até o verso 14. Então, por gentileza, abra sua Bíblia, leia comigo e mantenha a sua Bíblia aberta para que nós consideremos juntos este importante texto das Escrituras. Eu passo a ler então, capítulo 1, a partir do verso 4. Tendo Jesus se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são eles todos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então eu quero tratar com você hoje sobre a superioridade do Filho
em relação aos anjos. Até aqui, nos versos 1 a 3, o autor aos Hebreus cuidadosamente mostrou-nos a superioridade do Filho em relação aos profetas. Porque outrora Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. O Filho é a última revelação de Deus. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não além de Jesus. E o autor aos Hebreus prova que Jesus é superior aos profetas, porque ele é a última revelação de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o criador do universo. Ele é o resplendor da glória. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que fez a purificação dos pecados. Ele é aquele que foi entronizado à direita da majestade nas alturas. Então, ele é maior do que os profetas. Mas agora, a partir do verso 4, o autor aos Hebreus vai elencar várias razões pelas quais o Filho, Jesus, o nosso amado Redentor, o Senhor e o Rei da Glória, é superior aos próprios anjos. Quais são os argumentos que o autor aos Hebreus vai usar para provar a sua tese de que o Filho, de que Jesus é superior aos anjos? Vejamos, em primeiro lugar, o Filho é superior aos anjos porque ele tem um nome superior. Confira comigo o verso 4 e o verso 5. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Então note você que nenhum dos anjos, seja Gabriel, seja Miguel, seja o arcanjo, sejam os querubins, os serafins, sejam os anjos, nas suas mais diversas ordens, jamais um anjo foi chamado nesse aspecto de filho de Deus. Jamais fez parte da divindade. Os anjos foram criados, eles são criaturas, eles são limitados, eles não têm os atributos da divindade. Eles não fazem parte da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desta maneira, Jesus é superior, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é eternamente gerado do Pai, porque Jesus tem os mesmos atributos do Pai, porque Jesus é da mesma substância do Pai, porque Jesus é Deus de Deus, é luz de luz, é coigual, é coeterno e é consubstancial com o Pai. Porque Jesus realiza as mesmas obras do Pai. Porque Ele, Jesus, pôde dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. De tal forma que os anjos, eles são mensageiros de Jesus. Mas Jesus é o conteúdo da mensagem que os anjos carregam. Na verdade, os anjos foram mensageiros em relação a Jesus, anunciando o seu nascimento, assistindo Jesus no seu ministério, como aconteceu no Monte da Tentação, como aconteceu no consolo no Getsêmani. Eles foram mensageiros da sua ressurreição. Eles foram mensageiros na ascensão, prometendo que ele voltaria da mesma maneira como subiu ao céu. Então, os anjos são mensageiros de Jesus. Os anjos são mensageiros em relação à igreja. Eles estão presentes conosco para nos guardar. Eles estão presentes ao longo do ministério dos seus apóstolos, por exemplo, libertando Pedro da prisão máxima de Herodes. Por exemplo,
trazendo consolo a Paulo no navio, naquele amargo e terrível naufrágio que enfrentaram. E eles estarão presentes, recolhendo todos os remidos do Senhor na segunda vinda de Cristo. Mas Jesus é superior a eles, porque eles são os mensageiros de Jesus, e Jesus é o Senhor, o Criador dos próprios anjos. Então, ele tem um nome superior. Mas em segundo lugar, no argumento do autor aos Hebreus, o Filho é superior aos anjos porque tem uma dignidade superior. Olha comigo o verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Vale destacar que quando Jesus, o Filho, veio ao mundo, está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entra no mundo como o unigênito de Deus. Mas agora, quando ele está sendo introduzido de volta ao trono, à destra da majestade, ele retorna não como unigênito, mas como o primogênito. O unigênito é único, o primogênito é o primeiro de muitos. Na verdade, quando Jesus morreu, ele era como que a vara seca de Arão. Mas quando ele ressuscitou, esta vara floresceu e produziu muitas amêndoas. Em outras palavras, agora todo aquele que crê em Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus, por causa do sacrifício de Cristo, da sua obra na cruz, da sua vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre as suas hostes. Todo aquele que crê em Cristo, está lá em João 1,12, recebe o poder de ser feito filho de Deus. De tal forma que agora ele não é mais o unigênito nesse sentido, mas Hebreus o apresenta como primogênito, porque ele agora é o primeiro da fila de muitos outros filhos de Deus. Quando você crê em Jesus, você entra para a família de Deus, você se torna filho de Deus, você é adotado na família de Deus, e mais, você nasce do Espírito, você nasce de cima, você nasce de Deus. Então, em segundo lugar, os anjos, diz aqui versículo 6 ainda, está escrito, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando ele é elevado às alturas, quando ele é entronizado à majestade do Pai, toda a hoste angelical é conclamada e é convidada e é ordenada a adorar o Filho. Então, os anjos são adoradores, mas o Filho é aquele a quem eles adoram. O Filho é Deus adorado. Os anjos são criaturas de Deus que adoram o Filho. Portanto, ele tem uma dignidade superior. O terceiro argumento do autor aos Hebreus é que o Filho é superior aos anjos porque o Filho tem uma natureza superior. Confira comigo o versículo 7. E ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Preste atenção que esta é uma citação do Salmo 104, verso 4. Os anjos são ministros. Assim como o vento é célere, e assim como o fogo exerce juízo, assim também são os anjos. Eles são rápidos em atender ao mando de Jesus, ao comando de Jesus. E eles também são ministros como fogo, que exercem o juízo de Deus. Como aconteceu lá no Velho Testamento, quando um único anjo fere de morte 185 soldados assírios que ameaçavam invadir Jerusalém. Ou como o mesmo anjo lá em Atos 12 que liberta Pedro da prisão máxima de Herodes, é o mesmo anjo que vai ferir o Herodes de morte. Então, note você, no verso 7, que os anjos são ministros, mas revela ao mesmo tempo a soberania do Filho, que comanda os anjos no seu ministério, dando-lhes ordens
e eles saem com a velocidade do vento, e eles exercem juízo em nome do Filho, como fogo destruidor. Então, essa é uma verdade magna que nós precisamos sempre atentar, e a superioridade dos anjos, né? Nesta questão da sua natureza. Os anjos foram criados, os anjos são seus ministros, os anjos estão debaixo do seu comando, os anjos estão debaixo da sua autoridade, os anjos cumprem as suas ordens. Mas em quarto lugar, o Filho é superior aos anjos porque o Filho tem uma posição superior. Olha comigo o verso 8, a parte A. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Note você que aqui o próprio Deus Pai se dirige ao Deus Filho. E o Deus Pai chama o Deus Filho de Deus. E mais, mostra que ele tem um trono, que ele está entronizado. E retrata para nós que esse trono é eterno. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O Filho é soberano. O Filho tem um trono. E o trono do Filho não é abalado. O trono do Filho não é ameaçado. O trono do Filho não fica em risco de entrar em colapso, por mais poderosa que seja a conspiração contra ele. O trono é eterno. O Filho é Senhor. Enquanto os anjos são seus súditos, o Filho é o Senhor. O Filho está no trono. Nenhum anjo jamais assentou no trono. Nenhum anjo jamais recebe esta palavra de que é Deus. Nenhum anjo jamais tem a promessa de que tem um trono, que está sentado no trono, que o seu trono é eterno. Esta palavra é endereçada exclusivamente ao Filho. E aqui há algo glorioso. É que os tronos da terra são abalados. Os reis se levantam e apeiam e são apiados do poder. Os tronos da terra são vulneráveis. Os impérios que os homens constroem pela força da espada, ou das armas, ou do poder econômico, são temporários. Mas a Bíblia diz que todos os reinos tornar-se-ão do Senhor e do seu Cristo. A Bíblia diz que Deus mesmo colocará debaixo dos pés do Filho todos os seus inimigos. De tal forma que o autor aos Hebreus está retratando para nós que o trono do Filho eterno é também inabalável, é também invulnerável, é também inexpugnável, é também vitorioso. Não há força política, não há força ideológica, não há força econômica, não há força religiosa, não há conspiração tão poderosa emanada da terra ou mesmo do inferno que possa colocar em risco a soberania do trono de Cristo. Seu trono é eterno, diz o autor aos Hebreus. Mas em quinto lugar, o Filho é superior aos anjos, porque o Filho tem um exemplo superior. Confira comigo os versos 8b e 9. Está escrito: e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Veja você que o Filho é o fundador de um reino de justiça. Somos informados que ele é o Rei eterno, teu trono é para todo sempre, mas que este Rei eterno
é também rei de justiça. Rei de justiça. É digno de nota que os reinos deste mundo são reinos tantas vezes de opressão, de iniquidade, que se levantam à força da violência, esmagando, torturando, matando, destruindo, queimando, impondo o seu domínio à força para destruir, para matar, para arruinar. São tronos de iniquidade, são tronos vestidos de violência, mas o trono de Cristo é justo, Ele ama a justiça, Ele ama a equidade, e com a mesma intensidade Ele odeia a iniquidade. Ele não faz parceria com o crime, Ele não faz aliança com a injustiça. Suas togas não estão manchadas de violência, sua coroa não está maculada pela desonra. Ele é o rei de justiça. Ele é aquele que exerce a justiça. Jamais qualquer ação dele está manchada pela injustiça. Jamais ele faz concessões à injustiça. Jamais ele faz aliança com a injustiça. Seu trono está totalmente marcado pela justiça e pelo ódio à iniquidade. Esta é uma marca da natureza do seu trono. E é por isso, em consequência disso, que vem a promessa do verso 9, parte B. Porque está escrito, por isso, olha a causa, olha a consequência, melhor dizendo, olha a consequência. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. É maravilhoso isso, porque os súditos deste reino não estão oprimidos, eles não são forçados à força da baioneta, eles não são trancados em cortinas de ferro ou de bambu, eles não são torturados. Os reinos deste mundo prometem liberdade e escravizam, prometem felicidade e pagam com infortúnio, prometem vida e matam. Mas o reino de Cristo é reino de justiça. O rei da justiça foi ungido com óleo da alegria como a nenhum outro. E todos aqueles que entram para dentro deste reino de justiça, também o seu espírito angustiado é substituído por um cântico de alegria. As suas vestes manchadas agora são vestes alvas de justiça e de alegria. Porque não tem verdadeira alegria onde não tem a justiça. Onde reina a iniquidade, reina a opressão, reina a tristeza, reina a dor, reina a angústia da alma. Mas onde a justiça é estabelecida, aí sim se inaugura a verdadeira e legítima alegria. Mas em sexto lugar, o autor aos Hebreus prova que o Filho é superior aos anjos, porque o Filho tem uma obra superior. Veja comigo os versos 10 a 12. E ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Eu chamo a sua atenção para o fato de que os anjos foram criados, mas o Filho é o Criador. É isso que está no verso 10. No princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o agente desta criação, céus e terra, é o Filho.
É o que está escrito já lá em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É o que está escrito lá em Colossenses 1:16. Ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, de tal maneira que este universo tão vasto, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, de mundos estelares, todo este vasto universo veio à existência pelas mãos do Filho. Ele é o agente da criação. Os anjos foram criados, mas o Filho é o Criador dos anjos e de todo o universo. Mas notem vocês, no verso 11a e no verso 12b, que o Filho é eterno. Porque está escrito: a terra e os céus perecerão, tu porém permaneces. Eles envelhecerão, como manto os enrolarás. Mas diz o verso 12b, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Em outras palavras, este universo, criado pelo Filho, agora contaminado pelo pecado, que agora aguarda a redenção dos filhos de Deus, este universo será entesourado para o fogo, como diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3. Mas, embora este universo vai passar pela restauração, pela purificação, e haverá novos céus e nova terra, o Filho é eterno, ele é o mesmo, ele não muda, ele não pode ser nem melhor nem pior, porque ele é absolutamente perfeito, ele é imutável. Mas notem vocês que além da eternidade do verbo, existe também aqui a imutabilidade do verbo. É o que está escrito no verso 12b. Note comigo. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Quando diz que tu és o mesmo, significa que ele é imutável. Quando diz que os teus anos jamais terão fim, quer dizer que ele é eterno. Então, tanto imutabilidade como eternidade são atributos exclusivos de Deus, jamais podendo ser usados para os anjos, nem para qualquer outra criatura. O Filho é superior aos anjos. Mas em último lugar, em sétimo e último lugar, eu quero dizer para você que o Filho é superior aos anjos, porque o Filho tem um destino superior. Confira comigo, por favor, versos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então preste atenção nisso. O Filho, para realizar a obra da redenção, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. E Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Também está escrito, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 e 25, que ele reinará até que coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E Apocalipse 19 e 20, retrata como Jesus, o Rei dos Reis, quando vier em sua majestade e glória, vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida.
todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E então, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, Ele reinará supremo com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. O verso 13b diz que Ele vai triunfar sobre todos os seus inimigos. Mas vejam vocês, que o Filho salvará todos os que são destinados a herdar a salvação. Verso 14 diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Além de derrotar todos os seus inimigos, o Filho salvará todos os seus escolhidos. Aqueles a quem o Pai escolheu na eternidade. Aqueles por quem Ele morreu na cruz. Aqueles a quem Ele chama pelo Santo Evangelho. Aqueles a quem Ele regenera e sela pelo seu Espírito, a quem os anjos servem na jornada da vida cristã. Nenhum desses perecerá, nenhum desses se perderá. A salvação foi planejada, a salvação é executada e a salvação será consumada plenamente, eficazmente, de tal forma que nenhum daqueles por quem Cristo morreu, a quem chamou pelo Santo Evangelho, se perderá. Ele vai consumar a nossa salvação. E os anjos são esses espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, o texto está nos mostrando de maneira bela e eloquente, não só a superioridade do Filho em relação aos profetas, mas agora a superioridade do Filho em relação aos anjos. O capítulo 1 de Hebreus já é uma plataforma sublime e majestosa da grandeza incomparável do Filho. A partir do capítulo 2, nós vamos ver então a sua obra de salvação tão gloriosa. Eu espero que você acompanhe todo este curso conosco, porque nós estamos entrando em terreno santo, nós estamos entrando no Santo dos Santos, nós estamos contemplando a grandeza do nosso glorioso Redentor. Eu espero que você venha comigo e participe desta aventura bendita de caminhar pelo livro de Hebreus e de constatarmos a glória de Jesus e sabermos que Ele é suficiente para nós, que Ele é melhor, que Ele é a razão da nossa própria vida. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, e daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, convidamos você para retornar, para participar conosco do culto, onde eu farei, com a graça de Deus, mais uma exposição das Escrituras. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua companhia.